Torcedores do Denver Broncos, bem-vindos a mais uma edição do Conhecendo. Como vocês já sabem, meu nome é Vitor e dessa vez eu tô aqui para a gente falar um pouquinho sobre o grande Eyioma Uwazurike, defensive tackle que o Broncos draftou na escolha de número 116 no draft de 2022, no quarto round. Foi a nossa quarta escolha aí desse draft. E antes de mais nada, quero lembrar vocês, se inscrevam no canal, deixem um joinha para o vídeo, deixe seu comentário do que você achou dessa pick. Se você está com esperança de que o Eyioma Uwazurike vai conseguir se destacar no nosso grande Broncos ou não. E vamos lá, galera. Então é o seguinte, vou fazer um disclaimer desde já. O nome do cara é muito esquisito, é muito difícil, Eyioma Uwazurike. E eu, quando estava escrevendo e estava preparando a pauta desse artigo, achei por bem me referir a ele como o Zuricão da massa, portuguesando tudo, como sempre, como todo bom brasileiro. Então eu vou me referir aqui no vídeo ao grande Eyioma como o Zuricão da massa. Se vocês gostarem do apelido, fiquem à vontade para usá-lo aí no restante da carreira, porque o nominho complicado, viu? Enfim, galera, o Zuricão, ele tem 24 anos, nasceu em Detroit, Michigan, possui aí eu já vou traduzir as nossas métricas aqui do Brasil. Ele tem 1,98 m e tem 144 quilos, 319 libras. Então o bichão é grande, é um armário, como todo bom defensive lineman que a gente conhece, né? Ele no high school jogou por Southfield Lothrop, em Michigan também, onde ele foi nomeado 2 vezes o MVP defensivo do time lá, quando ele jogou no high school. Ele produziu no ano de sênior dele 50 tackles, 12 tackles for loss e 6 sacks. Então, realmente ele conseguiu aí se destacar bastante no high school, e tanto que ele foi considerado um recruta 3 estrelas, tanto pela ESPN quanto pelo Rivals e quanto pela 247 Sports. Então, realmente, aí não era um recruta de primeira prateleira, mas com certeza era um recruta bem ranqueado aí, levando em conta essas 3 estrelas. No college, ele teve várias propostas aí para ser recrutado por Michigan State, por UCF, por Temple, mas acabou escolhendo jogar por Iowa State, lá no Cyclones. E ele lá foi até redshirt no ano de 2016, ele então migrou do high school para o college nesse ano, mas ele era academicamente inelegível, então ele teve que sentar, ser redshirt e aprender no esquema, e acabou que por conta da Covid-19, ele se beneficiou de uma permissão que o college dá por conta dessa pandemia, então ele estendeu esse período de college dele por mais um ano. O que aconteceu, então, é que ele teve um período de 6 anos de college, algo realmente muito incomum, né? É só nesses tempos pandêmicos mesmo que isso acontece, o que faz com que ele realmente venha tarde para o draft. Ele tem 24 anos, como eu falei, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. No college, ele teve uma carreira sólida lá no Cyclones. Em 2017, ele jogou 13 partidas, nenhuma como titular, e teve um importante papel na rotação da linha defensiva. Ele era ali talvez o melhor reserva do Iowa State. Aquela temporada, ele anotou 16 tackles em 13 jogos, 4 tackles for loss e meio sack. Já em 2018, a gente já viu que ele deu uma evoluída boa. Ele foi titular em 8 dos 9 jogos que jogou na temporada e acabou se lesionando com uma lesão na virilha que fez ele perder 4 jogos. Mas nessa temporada ele registrou 27 tackles, 5 tackles for loss e 1 sack. Em 2019, ele já conseguiu uma menção honrosa na All Big 12. Então ele jogou em todos os jogos da temporada, nos 13 jogos que o ISU jogou, registrou 32 tackles, 5 tackles for loss e 1 sack e meio. Em 2020, outra menção honrosa para o All Big 12.
teve 12 jogos na temporada, porque foi aquele ano pandêmico, registrou 27 tackles, 8 tackles for loss e 3 sacks, e finalmente, no seu último ano do college, nessa última temporada, ele conseguiu uma seleção para o First Team da Big 12. Ele foi considerado um dos melhores defensive tackles da divisão dele. Foi titular em todos os 13 jogos novamente. E aí ele realmente teve alguns números muito bons. Ele registrou 42 tackles, 12 tackles for loss. Então ele teve praticamente um tackle for loss por jogo nessa temporada aí. E 9 sacks. Ele acabou ranqueado como o 30º jogador que mais deu sacks nacionalmente, não só na Big 12. E ainda ele apressou o quarterback 6 vezes nessa temporada. Foi um dos líderes da Big 12 também. Então, resumindo, ele realmente deu para ver que de 2017 até 2021 ele foi galgando, foi crescendo cada vez mais as estatísticas dele, tanto que aí ele conseguiu chamar a atenção do Broncos com essa temporada muito sólida de 2021. Ainda nessa última temporada, ele ainda teve 3 passes defendidos e 2 field goals bloqueados. Lembrando, curiosamente, do nosso saudoso Shelby Harris, que agora está no Seattle, que ficou também conhecido pelos field goals bloqueados aí e pelos passes defendidos, que ele sabe dar muito bem, né? No Combine, no Pro Day e no Draft, a gente tem as seguintes informações. No Combine, ele teve realmente um Combine não muito chamativo. Ele teve um salto vertical de 33 pés e um salto horizontal de 107 pés. E no Pro Day ele teve aquele bench press, que é o famoso supino, se eu não me engano é com 102 quilos de supino, ele conseguiu 23 repetições. Como ele tem um RAS de 6,58, lembrando para vocês que o RAS mede a atleticidade, o atleticismo do atleta baseado em números e estatísticas, que vai de 0 a 10, e o dele é fraco, assim, simples, principalmente por conta das notas de speed dele, de velocidade e de agilidade. Ele tem um RAS de 6,58. No nosso post lá, no milehighbrasil.com, você tem acesso até a imagem que estratifica todo esse RAS aí para você ver no que ele é bom e no que ele realmente não chegou às expectativas. E tanto que eu acho que, principalmente os analistas falam que foi por conta desse draft e desse Pro Day, desse Combine e desse Pro Day medianos aí, que ele foi ranqueado aí, foi avaliado como um prospecto de 6º round apenas, pela grande maioria aí. Tanto que aí a grande maioria achou que foi um reach do Peyton ter draftado ele ali no 4º round, mas eu já vi bastante gente elogiando ele também, muito mais por conta das tapes dele do que foi feito no Combine e no Pro Day. Como aspectos positivos do jogo dele, a gente tem que destacar realmente a defesa contra o jogo corrido dele. Ele é um cara muito grande e muito forte. Eu dei uma pesquisada forte em tapes dele, recomendo que você faça o mesmo aqui no YouTube depois que você acabar esse vídeo. Dá para ver que ele realmente é um cara que gosta de empurrar bastante o adversário, é aquele cara que consegue aproveitar bem a pressão vindo pelos lados, o quarterback tentando se mover para fugir dessa pressão pelos lados, e aí que ele consegue quebrar a linha ofensiva e conseguir chegar no quarterback. Isso questão de pressão de quarterback, obviamente, não estou falando nem do jogo corrido, mas o forte do jogo corrido dele é que realmente ele é um cara muito difícil de mover por conta dessa estatura dele, desse peso dele. Em alguns tapes, inclusive, é impressionante que a linha ofensiva tenta dobrar nele para tirar ele do caminho do corredor e não consegue, e ele vai de encontro ao corredor.
Eu acho que isso vai se traduzir muito bem para a NFL no nível profissional, assim que ele for ganhando mais experiência, e a tendência é ele, inclusive, ganhando até mais corpo, apesar da idade. E realmente eu acho que esse é o grande ponto forte dele, é o jogo corrido defensivo. Apesar dele ter uma quantidade legal de sacks até nessa última temporada, como eu falei, ele é um cara que gera pressão pelo meio, sim. E é o bom dele também, um ponto forte, é a versatilidade, sem dúvidas. Ele, ele conseguiu alinhar tanto como defensive end, como o nose tackle ali na defesa de Iowa State. Ele rotacionou bem entre essas posições. A gente vê bastante tapes dele na ponta, como defensive end, nesse esquema 3-4, no caso. A gente viu bastante ele no miolo de linha defensiva. Então eu acho que é um cara que vem desde já para compor a rotação do Broncos ali nesse interior e conseguir trazer mais profundidade para a nossa posição, sem dúvida nenhuma. Os pontos fracos dele, a gente pode destacar a idade, 24 anos, ele era um dos prospectos mais velhos desse draft, até por conta que ele ficou da passagem dele pelo college ter sido de 6 anos, como eu havia mencionado, e ele tem uma necessidade clara de melhora, principalmente nas hand skills, que é na questão da habilidade das mãos dele para sair de tackles, principalmente nessas jogadas de passe. Realmente a gente vê que falta um pouco dele nessa questão. Ele sempre tenta ganhar muito na força, sempre tenta ganhar muito naquele instinto, mas não consegue trabalhar essa questão das mãos dele. E é isso que provavelmente ele vai ter que melhorar para ele ser um jogador de bons snaps na NFL, no caso, né? E além disso, das read and react skills, que é aquela situação de instintividade, que o jogador realmente tem que ler o que está acontecendo e se antecipar a isso, e realmente esse não é o forte também do nosso Zuricão. Ele costuma aí ser daqueles jogadores, pelo menos no college, em que ele tentava fazer o dele, baixava a cabeça e tentava fazer a pressão dele, ou tentava fechar o jogo corrido, realmente faltando um pouco dessa leitura de jogo, esse IQ, esse QI de futebol americano para ele. E realmente eu acho que no Broncos, apesar da gente ter trazido o DJ Jones do San Francisco 49ers para a posição do Shelby Harris, provavelmente, para compor a linha defensiva ali com o Draymond Jones e o Mike Purcell, eu acredito que é importante a gente ter profundidade, até porque atrás desses 3 titulares da gente, a gente não tem uma opção consolidada. A gente tem o McTelvin Najim, que foi draftado no 3º round pelo Elway, e não teve 300 snaps jogados até aqui na liga. Então, realmente, ele batalhou muito com lesões. Era considerado um prospecto com muito potencial, mas até agora realmente não se revelou. Além deles, a gente tem o Deshaun Williams, que já brilhou em algumas situações, mas é um cara muito leve, muito pequeno para jogar no interior da linha, então ele é um cara mais destinado a ser defensive end nesse esquema. E o Marquise Spencer também, que é um cara mais projeto, assim, eu acredito que inclusive o nosso Zuricão da massa, ele chega mais pronto que o Marquise Spencer. É um cara que ele, até pela idade, pelo tempo de college dele, ele já chega até com um porte físico muito bom para a NFL, e eu acho que ele pode entregar desde o ano 1 aí para o Broncos, pelo menos nessa posição de rotação, e quem sabe lá na frente a gente consiga extrair dele aí uma boa evolução para que ele seja um starter. Eu já vi alguns analistas, inclusive de sites do Broncos, falando que o potencial dele de ser um titular na NFL. Lógico que talvez não um Pro Bowler, mas um cara sólido que consiga compor bem o elenco ali. Então, apesar de ter sido um reach, ele estava sendo projetado apenas no 6º round. Eu acredito que é uma boa pick, ainda mais considerando as nossas needs.
Lembrando que depois do terceiro round ali, onde a gente já escolheu, no quarto, na pick de 116, a gente tem que focar mais realmente em projetos ou em caras mais prontos que a gente consiga trazer depth, consiga trazer profundidade para o time. Então, se eu fosse dar uma nota aí pela escolha do George Paton, eu daria talvez um B menos, B mais, talvez, mais ou menos nessa situação aí, que não chega a ser negativo, para mim é bem positivo. E antes de a gente acabar o vídeo, cara, galera, eu quero lembrar vocês para entrarem lá na First Down, dar aquela olhada nos produtos do Denver Broncos. Com o cupom do Mile High Brasil você tem 6% de desconto. Sempre lembrando, a gente fez o sorteio na nossa live de draft com os produtos da First Down. Quem recebeu, já tivemos aí os sortudos que receberam alguns dos produtos, estão curtindo demais porque a qualidade é sensacional. Realmente vão lá dar uma olhada. Off-season tá aí, mas logo logo a NFL volta e você vai estar querendo estar trajado como um bronco aí para essa temporada que vai vir, que com certeza vai ser muito, muito, muito emocionante para a gente. Galera, então lembrando, YouTube Mile High Brasil, @Mile High Brasil no Twitter, @Mile High Brasil no Instagram, Mile High Brasil no Facebook, Mile High Brasil no Twitch. Não deixam de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente agradece muito sempre o engajamento de vocês. Se inscrevam aqui no YouTube se vocês até agora não se inscreveram. E apoiem esse projeto. Façam a gente chegar a cada vez mais torcedores do Denver Broncos no Brasil e no mundo, porque a gente se esforça bastante aqui para trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, como já falei anteriormente, dê aquele joinha, comentem aqui embaixo o que vocês acham do Zuricão, o que vocês acham do apelido do Zuricão. Mandei bem, mandei mal, vai pegar, não vai? Enfim, galera, é isso que eu tinha para hoje. Um grande abraço para vocês, até a próxima.